mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje oficialmente vamos ter o primeiro caso nacional desse ano, que é um assunto que eu sei que vocês gostam bastante e de um tempo pra cá vocês têm pedido bastante pra gente falar desse caso. Qual que é o caso de hoje? Hoje o caso é o Maníaco da Cruz. Só ia comentar que como o brasileiro adora colocar nome de serial killer de maníaco, né? Maníaco do parque, a gente já falou aqui no podcast, tem o Maníaco da Cruz, tem mais um maníaco, tem vários. E esse caso vou confessar para vocês que foi uma indicação no Instagram que a gente recebeu da Giovana Ramires. Ela indicou, falou, por que vocês não falam do caso do Maníaco da Cruz, é aqui da minha cidade, etc. E aí eu fui pesquisar, eu conhecia ele bem por cima, a gente pesquisou, achou interessante e vai trazer ele aqui, né, Marisa? Isso mesmo, e se vocês têm sugestões de casos diferentes, assim, eu já conheci esse caso, já tinha contado ele anteriormente, mas se vocês de repente têm algum caso que aconteceu na cidade de vocês, ou algum caso que você acha que você é a única pessoa que conhece ele, poxa, ninguém tá falando sobre, manda pra gente lá na DM do Instagram, o Instagram é apenas um podcast, sigam a gente lá, aliás, para apoiar nosso trabalho. E assim, gente, esse caso ele é bem maluco, mas antes da gente começar ele, vocês sabem que a gente tem que agradecer os nossos apoiadores. Então, se você apoia a gente, ou já apoiou a gente em algum momento, muito obrigada por existir e apoiar o nosso trabalho mesmo, isso ajuda muito. E essa semana a gente teve mais um Pix misterioso. E o Pix dessa vez foi da Tamires Araújo do Carmo. Eu ia falar Camargo, me perdoa, Tamires, mas é do Carmo. Ela falou, eu amo o podcast, tô maratonando todos os episódios e aproveitando pra fazer faxina. Vocês merecem mais, mas eu sou pobre, kkkk. Beijos e uma carinha. Capaz, a gente fica muito feliz, gente, literalmente com qualquer quantia, qualquer centavo, assim, a gente já ajuda muito. E o que é melhor ainda é a gente receber mensagens de carinho que vocês enviam pra gente. Então, Tamires, muito obrigada, Pix. E se vocês querem enviar um Pix misterioso pra gente, é só enviar para o e-mail contato@gmail.com ou então apoiar a gente ouvindo ou apoiando financeiramente pela Aurelo. A Aurelo é um aplicativo gratuito para você ouvir qualquer podcast, não só o nosso, e lá a gente é monetizado. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, ouça a gente lá. E, Thiago, você lembra que semana passada eu tava louca tentando procurar uma mensagem que um seguidor tinha mandado pra gente e eu não consegui achar? Lembro, você ficou bem decepcionada. Mas eu revirei e eu lembrei que, na verdade, esse seguidor, gente, ele tinha me mandado de uma forma muito interessante, que foi por e-mail. Caraca, que diferenciado esse daí. Diferenciado, eu tô acostumada com DM no Instagram, até pelo Pix, mas e-mail, gente, fazia muito tempo que não, sei lá, que não fosse propaganda, spam, vírus, né, que outro dia falaram que eu tinha 5 milhões de dólares de herança. Pô, Então, assim, eu fiquei, nossa, bom saber, né? vamos saber que um senhor de idade na Tunísia morreu e você ganhou a herança dele. Exatamente, né? Mas eu vou ler a mensagem porque eu achei ela muito fofinha para vocês verem junto com a gente. Marisa, estou escrevendo esse e-mail para você. Primeiro vou me apresentar. Sou o Victor. Ele mandou um smile, né? Uma carinha sorridente. Amo seu podcast com o Thiago e fiquei muito feliz que você me respondeu no Instagram. E, sinceramente, amo de verdade a sua voz e te acho muito bonita. Ai, obrigada, né? KKKKK. Meu caso favorito é o do Jack Stripador e, por favor, continue trazendo os conteúdos. Ouço vocês todas as noites, outra carinha feliz e um coração. Victor, muito obrigada. Achei muito bonitinha a sua mensagem. Muito obrigada a todo mundo que manda mensagem pra gente. Não deixa a gente falando sozinho aqui nesse podcast. Então, não sei se o Thiago quer acrescentar mais alguma coisa, se a gente pode ir pro caso. Só queria acrescentar muito obrigado a todos os apoiadores. Vocês sabem que isso daqui é feito de uma maneira um pouco amadora, mas estamos aí, estamos na luta. Vou confessar que um dos sonhos e metas é que a gente consiga ganhar dinheiro com isso, para vocês poderem ajudar a gente a fazer cursos e etc. Eu vou confessar que o dinheiro do Aurelo, eu estou fazendo um curso de edição narrativa
do Chico Felitti. Quem conhece é um cara que fez o podcast da Mulher da Casa Abandonada, então só esse dinheiro que vocês dão ajuda a gente bastante para aperfeiçoar e melhorar. E caso vocês precisem de um editor de podcast, está eu aqui, entre em contato comigo no Instagram. Eu ainda vou criar uma empresa bonitinho, etc., que eu já tenho até o nome, que vai ser a Escavador Cast. Então, caso vocês precisem de um editor de podcast, estamos aí. Alguma dica, alguma consultoria, estamos aí. E você, Marisa, quer fazer algum jabá ou alguma finalização? Só quero jogar lenha na fogueira. É melhor a gente fazer da nossa forma, entre aspas, amadora e falando as coisas sem disseminar fake news, sem falar porcaria, do que certas pessoas aí que tem estúdio, tem tudo bonito, só fala bosta. Enfim, vamos pro caso de hoje. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Ele submetia as vítimas a um estranho ritual e ficou conhecido como Maníaco da Cruz. 3 crimes em série, 3 vítimas em posição de cruz, uma cidade em choque. Essa barbaridade de o cara matar, ninguém viu, ninguém sabe. No outro dia tá lá a pessoa estirada, morto, com os braços abertos, os pés juntos. Isso nunca viu aqui, nunca se deu aqui. A primeira vítima do Maníaco da Cruz foi o seu vizinho. Mas antes da gente dar mais detalhes sobre ele, hoje a gente vai construir esse podcast de uma maneira diferente. A gente vai falar sobre o caso e depois revelar quem que era o tal Maníaco da Cruz. O vizinho em questão se chamava Catalino Gardena, ele tinha 33 anos e foi morto no dia 24 de julho de 2008. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio e ele foi morto a facadas, e a facada que foi fatal foi no coração, além dele ter sido estrangulado por um saco plástico. E tinha um detalhe no corpo dele que era uma coisa bem chocante para a cidadezinha, né, que esse caso aconteceu aonde, Thiago? É a cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. É uma cidade bem pequena. E o que acontece? Qual que era esse detalhe? Basicamente, o assassino tinha pegado uma faca, um objeto cortante, e escrito a palavra Henry, que eu não sabia o que era, porém o Thiago me trouxe qual que era o significado. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse é o significado bíblico da palavra Henry. Então tinha toda uma questão de significado. Foi encontrado um corpo e ele também tinha uma questão de posicionamento do corpo diferente, né, Marisa? Sim, ele costumava deixar sempre os corpos das vítimas com os braços abertos e as pernas juntas, ou seja, simbolizando uma espécie de crucificação, né? Parecendo que a pessoa tinha sido crucificada. Logo assim, gente, é uma cidade pequena e por mais que o Brasil seja um país violento, ninguém tá acostumado a ver esse tipo de caso, né? Então já foi uma coisa que chocou e continuou chocando na segunda vítima, que aconteceu em que dia? No dia 24 de agosto do mesmo ano. Um mês. Isso, tem um mês de diferença e tem a mesma data. A segunda vítima era a Letícia Neves de Oliveira, ela tinha 22 anos. Ela, como a gente disse, foi assassinada no dia 24 de agosto. Tinha o mesmo motivo do outro assassinato, isso? Isso, né? A gente depois vai dar mais detalhes de como que ele escolhia e como que ele operava com as vítimas, mas a gente percebe um fator em comum nos dois primeiros casos, que as duas pessoas eram homossexuais, né? No caso da primeira vítima, ele também era alcoólatra e homossexual, e essa segunda vítima, né, a Letícia, era homossexual. Então, gente, nesse caso, todos esses pontos são importantes, até porque, né, vai fazer sentido no final. Outra coisa que é importante nesse caso é que você consegue ver o perfil psicológico dessa pessoa, porque você consegue, se a gente for falar de profiler e etc, você consegue começar a perfilar ela e ver que ela tinha uma questão com
Deus, sexualidade e etc. Já é uma coisa importante, vai ser importante para a polícia, né, Marisa? Com certeza, né? E outro fator que foi gritante no caso da Letícia é que o corpo dela foi encontrado em um cemitério a cerca de 40 metros da casa dela e a causa da morte foi estrangulamento. O corpo dela foi encontrado nu, as roupas dela foram retiradas e o corpo foi colocado em cima de um túmulo do cemitério, obviamente, na mesma posição, com os braços abertos e as pernas juntas. E eu acho que esse segundo caso foi o que causou pânico e histeria mesmo pela população, porque tem toda essa questão do cemitério, mais uma vítima assassinada no dia 24, tanto que, se eu não me engano, nessa época já começaram a falar, principalmente para os jovens não saírem no dia 24, virou toda uma superstição gigantesca a respeito desse caso, as pessoas estavam morrendo de medo. E também a gente já adianta que esse caso foi muito complicado pelo simples fato de que, cara, você acha que qual que era o nome da cidade mesmo? Rio Brilhante. Vocês acham que Rio Brilhante estava preparado para lidar com um serial killer? Óbvio que não. Cidade de 40 mil habitantes atualmente. Em 2010, que era mais ou menos quando teve o crime, 2 anos depois, ela tinha 30 mil habitantes. Então, pensa uma cidade pequena, mas bem pequena. E tipo assim, gente, não é por nada não, mas a gente sabe como o Brasil é, a estrutura, todas essas questões. Então, obviamente, gente, o Rio Brilhante não estava preparado para lidar com um serial killer. Tanto que na época, eles nem usavam o termo serial killer ou assassino em série, porque eles sabiam que isso podia causar mais pânico na população, embora eu acho que a investigação rolou bem até, mas infelizmente não foi possível de impedir o último assassinato de fato do Maníaco da Cruz. E aí a gente vai ter o primeiro grande, digamos, divergência do caso, porque ele vai acontecer no dia 3 de outubro. Então, o Maníaco da Cruz ele faz a terceira vítima, que é a Gleice Kelly da Silva, uma menina de apenas 13 anos. Ela é encontrada seminua numa obra com um bilhete próximo do corpo, assim, citando que mortos não respondem aos recados. E aí a gente fica assim, qual que era a grande diferença desse caso para os demais casos, Marisa? Bom, aparentemente a motivação no caso da Gleice foi o fato dela usar drogas, então a gente percebe que é diferente dos primeiros, mas continua tendo uma certa questão. E o corpo dela foi encontrado em uma casa que estava sendo construída. E ao redor do corpo dela foi encontrado algumas cruzes. Também tinha um outro bilhete, tipo aqueles bilhetes de assassino mesmo, que vai recortando a letra da revista, sabe? Cola. Então eram letras recortadas e ele escreveu no bilhete Inferno. Então, obviamente, agora a gente tá vendo o caso de uma menina de 13 anos, né? Todos os corpos até então foram encontrados ou nus ou seminus, com essa posição de crucificação. Então, assim, gente, eu acho que essa foi como é que eu posso dizer, a gota d'água para que a população realmente entrasse em pânico. Tanto que as coisas começaram a fechar mais cedo, os jovens foram instruídos a não sair de casa e por aí vai, porque antes tinha essa superstição do dia 24, a gente vai ver que ela vai voltar, mas como teve essa pequena alteração no modus operandi, acho que piorou mais ainda a situação, ainda mais por ser uma vítima muito jovem. Que basicamente é aquilo, ninguém está salvo, porque você pega um senhor de um pouco mais de idade, uma moça na faixa dos seus 20 anos e uma criança de 13, então é uma coisa, ele não tem perfil de idade, assim como a gente viu no caso anterior do Mr. Crew, não ouve lá, ele tinha, digamos, uma faixa etária para atacar as pessoas, e nesse caso não, né, esse caso é bem diverso, então isso deu um medo nos rio-brilhantenses, que eles ficaram apavorados, e também vocês têm que imaginar que numa cidade brasileira do interior tem muita questão religiosa, então essa questão de inferno, de estar num cemitério, já começou a rolar umas superstições que tinha uma seita satânica rodando a cidade, então tava todo mundo meio que em polvorosa, né? Com certeza, né? E foi aí, né, que eu e o Thiago, a gente discutiu essa questão, que foi como a polícia descobriu as primeiras pistas sobre o autor do crime, que foi através, gente, do auge do Orkut. Quem aí teve o Orkut, né? Se você falou sim,
parabéns, você acabou de denunciar a sua idade. Você provavelmente tá na faixa dos 30 anos ou tá quase trintando, que é o meu caso, que na época eu tava o quê? Na 8ª série, tipo em 2008 isso, então foi... Eu lembro do Orkut, assim, era uma coisa que era começo de redes sociais, não era tão romantizado que nem foi o Tumblr era bem mais Amo, romantizado. amo. E o Orkut era um pouco diferente, tinha umas questões de você seguir as comunidades, então era uma dinâmica diferente do que é o Facebook hoje em dia. O Instagram, ou o próprio TikTok, era uma coisa diferente. Eu nunca tive o Orkut, porque eu era muito pequena, minha avó não permitia. Porém, eu conseguia jogar os joguinhos que tinha no da minha mãe. Eu gostava bastante. O Farmville, as colheita feliz da vida. Nossa, eu amava colheita feliz, esse tipo de coisa. Nossa, colheita feliz foi um negócio, Era colheita feliz que você conseguia destruir a horta dos outros? sim, que você conseguia, tipo, praguejar os outros, e meu Deus, eu lembro na época que era, tipo assim, eu tava lá com os meus 14 anos, eu via adultos crescidos dos seus 30 anos falando, não, hoje eu ferrei a colheita de outra pessoa, tipo, e eu ficava... Era o auge, gente. Era assim, era muito... Eu tenho essa lembrança dos joguinhos, mas o que acontece? O Orkut era a única, se não única, a principal rede social da época, era a rede social do momento. E o que acontece? A polícia começou a dar uma olhada no perfil, acho que a Letícia e a Gleice tinham ia falar Facebook, tinham um Orkut. Então elas começaram então a polícia começou a observar o perfil das duas e eles notaram uma coisa um tanto quanto interessante e relevante pro caso no perfil da Gleice. Por que acontece? Ela era uma menina muito jovem, 13 anos, então tinha várias mensagens, as pessoas conseguiam colocar mensagens, né, depoimentos no perfil da outra pessoa, né? Então tinha várias mensagens, como é que eu posso dizer, lamentando essa situação, fazendo mensagens carinhosas em relação a ela e por aí vai. Se solidarizando, né, com isso tudo. Isso, palavra perfeita. O que acontece nesse mar de mensagens? No meio tem uma que chama a atenção da polícia. E o que dizia nessa mensagem? Botando o Craig aqui. Pode botar o gravador. Peraí que o meu gravador de áudio não abriu, peraí. Beleza. Pra quem não sabe, né, Dog Hell seria cachorro do inferno, alguma coisa assim. E tem o famoso 666. Eu não sei o que é Scraps. Scrap é meio que tipo... É o antigo comentário. Assim, eu vou te dizer que é um comentário. Eu também não nem lembrava dessa palavra de scraps. Eu ouvi ele em vários... quando a gente foi pesquisar, eu ouvi várias vezes desse scrap. Mas eu realmente não lembro o que é esse scrap. Mas eu sei que é tipo é como se fosse um comentário, hein? Entenda como se fosse um comentário. Que fez sentido. Fez sentido, acho, né? Porque muitas pessoas estavam mandando mensagem, né? E isso chamou a atenção da polícia na época, né? A polícia começou a observar o perfil e ele seguia, como a gente falou lá no começo, né? No Face... Oh, meu Deus, o que eu tô falando no Facebook? Como a gente disse lá no começo, as pessoas podiam participar de comunidades dentro do Orkut, que era meio que tipo grupos, vamos dizer assim. E a polícia analisou o perfil Dog Hell 666 e eles perceberam que ele seguia uns grupos meio esquisitos. E quais eram esses grupos? Eu adoro cadáveres, cemitério é minha segunda casa, mortes as góticas vadias e uns piores, tipo de necrofilia e umas coisas assim. E vocês têm que pensar, ai gente, é só um grupo e etc. Mas no Orkut era uma coisa que era identitário. Acho que isso não tem no Facebook, não tem nas outras redes sociais, mas era bem identitário da pessoa. Eu lembro que, nossa, eu seguia um que eu adoro ouvir música alta. Então, tipo, a pessoa se reconhecia. Era meio que só as características, isso. Exatamente, as características da pessoa. Seria tipo, sabe o que você coloca na bio hoje em dia? Eu sou de leão, tenho não sei quantos anos. Era meio que tipo as características. Tanto que eu lembro que a comunidade mais famosa do Orkut era Eu Odeio Acordar Cedo. Sim. Aí quem concordava que odiava acordar cedo, seguia a comunidade. Então não era bem era tipo uma coisa meio parecida com um grupo, mas não era.
Você colocava suas características, então acho que essa era a principal diferença, assim, com o que a gente tem hoje em dia. E eu tô pensando que as pessoas mais velhas devem estar vendo a gente explicar o que é Orkut e devem estar se sentindo muito mal. Então, assim, desculpa, gente, a gente tem que explicar que o nosso público é meio novinho. Para vocês terem uma ideia, quem indicou o podcast, ela é de 2007. Então, ela tinha 1 ano quando isso estava tudo rolando. Então, gente, o nosso público é Importante bem novinho. explicar. E vamos dar prosseguimento. Outra coisa que chamou a atenção da polícia é que, analisando o celular da Gleice, eles perceberam que um número desconhecido ficava constantemente ligando para ela. E era um número que não fazia parte da agenda dela, só que o que acontece? Essas ligações, a maioria aconteceu depois da morte da Gleice. E por causa disso, eles decidiram fazer o quê? E aí rolou a quebra de sigilo telefônico da vítima, e esse número que frequentemente ligava para ela tinha associação com a conta DogHell666. Então, de novo, essa conta está aparecendo no caso e a polícia meio que já começa a ligar os pontos, né? Exato. Mas antes disso, acho que a gente tem a principal prova desse caso, que foi o de uma menina de 17 anos chamada Carla, que sobreviveu a um quase ataque do maníaco da cruz. Basicamente, no dia 24 também, né? Fechou o ciclo de 24, 24, 24. Era para ser algo meio que quase ritualístico, né? E aí ele acabou não conseguindo e fez uma vítima dia 3 de outubro. Então, aí algumas peças já se encaixam, né, Marisa? E o que acontece, né? Naquele dia, a Carla tinha ido num show, que era o show de aniversário da cidade, que era da Maria Cecília do Rodolfo. Quando deu a hora do show acabar, ela tava indo embora. Pelo que eu entendi, o celular dela tava sem bateria, então ela acabou usando o orelhão, ligou pra mãe dela, elas conversaram, ela avisou que o show já tinha acabado e pediu pra alguém ir buscar ela. E nisso que ela termina a ligação, quando ela vira as costas, ela deu de cara com o maníaco da cruz, ele tava segurando uma faca, e nisso ele obrigou ela a seguir ele e andar pela rua até que ele encontrasse um local vazio, né? Porque era esse local geralmente que ele levava as vítimas, né? Terreno baldio, cemitério. O outro foi numa casa que estava em construção. Só que o que acontece? É aí que a gente vai ver uma coisa que a gente não mencionou anteriormente, que ele fazia entrevistas com as vítimas. Então, durante todo esse período que ele ficou andando com a Carla, ele ficou falando sobre uma suposta libertação, que ele iria enviar ela para o céu, e quando ele chegou nesse lugar mais afastado, ele começou a fazer uma entrevista. Basicamente, antes dele assassinar as vítimas, ele fazia várias perguntas, normalmente de cunho mais sexual, tentando entender como que era a vida sexual e sobre a sexualidade da pessoa, pra decidir se ela era pura ou não. Então tinha esse momento da entrevista e eu acho isso muito bizarro. Era basicamente um interrogatório, né? Isso. Porque, tipo, ele perguntava literalmente se a pessoa já tinha feito sexo, se a pessoa tinha alguma... se ela era casada, às vezes. Eu acho que perguntou qual era o tipo de relacionamento que ele tinha, se era heterossexual, homo e etc. Então ele questionava isso. E qual que era o objetivo com isso tudo, né? Porque meio que a Carla, ele vai fazer essas perguntas e ela vai entender o jogo dele, né? Ela vai ver que ele tinha meio que uma resposta pré-definida que ele queria receber e ela soube jogar o jogo dele e soube falar que ela era virgem, que ela não tinha se relacionado com ninguém, que ela era heterossexual. E aí ele vai falar uma frase que meio que marcou ela, né, Marisa? Sim, com certeza. Vale lembrar que eu falei que, na verdade, o celular dela tava sem bateria, mas eu acho que ele tava sem crédito. Aí, sem o crédito, não fazia ligação, né? E durante o interrogatório que ele tava fazendo com ela, o telefone dela não parava de tocar. E aí ele disse pra ela, né, que ela deveria ser muito amada. E aí que ele vai falar a frase: "Você é muito ingênua. Eu saí para matar uma vadia e encontrei você. Você está livre." Então, ela não foi morta, não aconteceu nada além do trauma psicológico, né? Mas, assim, deve ter sido horrível, não preciso nem falar. Mas nada além disso, isso que eu quis dizer. E com isso, né, com o interrogatório da Carla, né, as informações que ela trouxe, mais as investigações que estavam rolando através da rede social e das ligações telefônicas, a polícia conseguiu descobrir a identidade do maníaco da cruz. E o maníaco da cruz,
ele foi descoberto e a polícia chegou ao nome de Jonathan Celestino. Ele tinha nascido em 1992, ele tinha 16 anos na época, ele era um menino conhecido por ser normal, assim, ele era um menino quieto, a mãe dele eu acho que era professora do colégio, era coordenadora, ela tinha algum cargo no colégio, não sei se era no mesmo colégio, mas era cidade pequena, eles se conheciam. Ele era conhecido por ser gótico e trevoso, dele se vestir roupa preta, dele usar colar de pentagrama. Se vocês. Eu ia falar que, tipo assim, se vocês forem ver as fotos dele, assim, derem um Google e forem ver as fotos, é até um pouco engraçado, assim, porque, tipo, é bem aquele estereótipo de psicopata. Lembra desse meme da menina psicopata? Daquela pessoa todo ser trevoso. Claro que no caso dele, assim, ele fez coisas horríveis, mas se vocês verem as fotos, chega a ter um nível meio cômico, assim. Então, tipo, ele era aquela pessoa queria se pagar de gótico, trevoso e psicopata. Pra mim, ele tem esse estereótipo. Sim, e inclusive os amigos dele tinham essa coisa de, eles iam no cemitério, eles bebiam tererê no cemitério. Pra quem não sabe, tererê é meio que o chimarrão frio. Alguns gaúchos vão me matar, mas é isso aí. Foi lá e falei. É isso aí. E ele também era o dono do perfil Dog Hell 666. E quando a polícia chegou na casa do Jonathan, eles encontraram várias coisas que comprovaram de vez. Porque que acontece? Só com esse registro de ligação da rede social e por aí vai, não era o suficiente para incriminar eles, mas quando chegaram no quarto ele praticamente se incriminou, porque lá eles encontraram um canivete sujo de sangue que foi utilizado para escrever aquela palavra Henry no peito da primeira vítima, além de itens pessoais, como uma pulseira que pertencia a Letícia, uma blusa que pertencia a Gleice, celular e basicamente várias outras coisas, né? O sonho dos investigadores criminais, né? Encontrou tudo ali, tudo pronto, de mão beijada. Digamos, até uma coisa um pouco chocante, porque o que aconteceu? Ele era menor de idade, a mãe dele, pelo que dizem, era muito controladora, eles tinham uma dinâmica mãe e filho bem complicado, e a detetive que foi lá ver toda essa situação, ela viu que tinha essa hierarquia, e aí ela meio que puxa o menino para um lado, e aí fala pro menino, fala o que você tem para falar, eu não vou falar nada disso para tua mãe, e aí que ele confessa. Só que só o confessar não vai condenar ninguém, porque uma confissão precisa de provas materiais. Eles vão até o quarto do Jonathan e lá tem tudo, sabe? É o sonho molhado de qualquer investigador, você chegar lá e ter todas as provas e evidências que você precisa para condenar uma pessoa, né? E outra coisa bizarríssima é que ele tinha recortes de reportagens tanto do Maníaco da Cruz, tanto de qual outro caso criminal? Do Maníaco do Parque, né, gente? Que novamente, já vou falar, a gente já tem podcast sobre Maníaco do Parque, ficou super bom. Então, se vocês quiserem sair de um maníaco para outro, depois vocês terminarem esse, quem não ouviu do Maníaco do Parque vai lá. E não era nem reportagens, gente. Ele tinha reportagens também, mas tinha um pôster do Maníaco do Parque no quarto dele, tipo... Tinham uma foto, é absurdo. Puta feio! Não, é absurdo. Cara, desculpa, mas como é que tu não dá uma camaçada de pau no seu filho? Desculpa, sou contra a violência, eu não bato na minha filha, etc. Antes que já venha o conselho tutelar aqui, mas... É uma coisa que ninguém entende até hoje, porque falam que aparentemente a mãe dele não sabia das coisas que tinha no quarto dele. Isso foi o que ela disse pra polícia, né? Só que, tipo assim... O espaço pessoal... A não ser que ela respeitasse muito em não entrar no quarto dele. Mas, assim, eu acho praticamente impossível. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar no meu quarto. A minha avó entende que eu gosto de ficar no meu quarto e ela respeita muito, até porque às vezes eu tô gravando vídeo, eu tô gravando podcast, ela sabe dela acaba não entrando. Mas vira e mexe, que nem, por exemplo, ela comprou um bombom no mercado. O que ela fez? Ela entrou e deixou no meu quarto enquanto eu tava dormindo, eu nem percebi. Tipo, é uma coisa assim de mãe. Às vezes a mãe lavou sua roupa ou fez alguma coisa pra você, ela vai deixar no seu quarto, ela vai abrir a porta do quarto pra perguntar alguma coisa. É uma coisa de mãe. Sabe? Fora que mãe gosta de cutucar a vida do filho, não tem como falar que não. Então, assim, é muito estranho pensar, tipo,
com certeza, em algum momento ela entrou dentro do quarto. Eu não tô falando que ela necessariamente sabia dos crimes, mas que ela não sabia das coisas estranhas que tinha no quarto dele, eu acho muito difícil, porque eu acho muito difícil não entrar no quarto de um filho, pelo menos em algum momento, sabe? Claro que é essencial os pais respeitarem o espaço do filho, por aí vai, mas... Calma lá, né? Você acha estranho também? Porque eu acho. Não, eu acho bizarríssimo. Como pai, pensando como pai, assim. Eu não tenho, a Helena ainda tem 1 ano e etc, mas eu como pai, cara, você minimamente tem que conviver com o seu filho. Se você literalmente não está nem aí, você não, tipo, olha o quarto do seu filho, é muito, pra mim é bizarríssimo. É como você falou, eu tenho essa mesma sensação que você teve. E ainda rolou um problema pros amigos e pra web namorada dele, porque o que aconteceu? A polícia andou investigando e etc, e descobriu que os amigos e que uma web namorada que ele tinha aqui no Paraná sabiam do que tinha acontecido. A polícia ouviu hoje a mãe do rapaz que ficou conhecido como Maníaco da Cruz. A mãe de uma das vítimas também prestou depoimento. No guarda-roupas, a foto do maníaco do Parque de São Paulo era a inspiração do adolescente. O número 666, que segundo a Bíblia significa a besta, estava estampado no quarto. Havia também uma foto do brinquedo assassino e cartazes de bandas de rock pesado. A mãe da última vítima do adolescente prestou depoimento hoje. Todo mundo revoltado, nessa família não, tá todo mundo revoltado em Rio Brilhante. A gente é acostumada com ela sempre, chegar da escola de 11 h 15 dentro de casa com nós, almoçando. Não vou falar mais nada. Mais cedo, a polícia ouviu a mãe do rapaz, que confessou os 3 assassinatos. Jamais eu sabia de um troço desse. Porque se eu soubesse de um troço desse daí, eu já tinha levado ele para um tratamento. Eu que limpo o quarto dele, eu que arrumo o quarto dele, gente. Não tinha nada desses troços. Com os depoimentos realizados até agora, a polícia descobriu que o maníaco da Cruz teria contado para 3 amigos que era o autor dos assassinatos. Os rapazes não acreditaram e teriam debochado da situação. Os jovens já foram identificados e vão ser ouvidos amanhã em Rio Brilhante. A polícia também espera para amanhã o resultado da avaliação psicológica e psiquiátrica. O juiz de pronto, em havendo essa situação, ele pode determinar, inclusive, caso não haja um local apropriado aqui em Mato Grosso do Sul para esse tipo de problema que é bastante grave, que esse adolescente seja removido para outro estado. Este defensor público esteve na delegacia para conversar com o jovem e falou da punição prevista, já que o infrator é um adolescente. A lei impõe que o ato infracional ele tem o seu tempo máximo de 3 anos. O juiz aplica por tempo indeterminado, mas a lei prevê que são 3 anos. Como ele tem 16 anos, ele poderá ficar até os 19. Aplicando a medida de proteção, o juiz, numa internação, num hospital psiquiátrico, né, por determinação judicial, então ele pode ficar até um dia antes de completar 21 anos, ele pode ficar 5 anos. E essa galera não falou nada para a polícia. Rolou os crimes na cidade dos caras, que não era uma cidade grande. Ele falou, eu cometi crime, eu matei a galera, eu matei um pessoal aí. E aí meio que tanto os amigos quanto a essa web namorada achavam que ele tava meio que se pagando, assim, que ele tava querendo aparecer. Se vangloriar e etc. E eles meio que não acreditavam nesse papo. E aí é outra coisa que pra mim não cola. Se você tem, sei lá, 16 anos, o seu amigo fala que ele bateu num cara na rua, você acha estranho e meio que releva. Mas se o cara fala que matou alguém, você não ia fazer alguma coisa? Desculpa, eu não me imagino como adolescente Thiago não falando pra alguém. Tipo assim, o cara falou que matou uma pessoa e rolou um crime.
Uma cidade pequena, e, tipo, gente, não é Curitiba, que se falar que rolou um crime, eu vou ficar tipo, né, Curitiba, infelizmente isso acontece. É uma cidade de 30 mil habitantes, então, pra mim, isso é bizarro também. Sim, e também outra coisa é que, tipo assim, querendo ou não, foi muito divulgado, no caso, a questão das cruzes e coisas, assim, que quem era amigo do Jonathan sabia que era meio que a personalidade dele, né? Não sei se você entende o que eu quis dizer. Sim, tipo, fazia sentido. Não é como se fosse, por exemplo, uma pessoa que, tipo, literalmente não tem nada a ver com o assunto. Tipo, fazia sentido, vamos dizer assim. Mas, assim, realmente eles não fizeram nada. E a investigação continuou mesmo assim. A delegada responsável do caso, ela viu que a relação entre a mãe e o filho era um pouco complicada, mas mesmo assim ela conseguiu fazer com que o Jonathan confessasse os crimes, né? Já tinha provas, ele já ia ser incriminado, né? Mas sempre tem que ter aquele momento da confissão. E o Thiago, especificamente, ele me trouxe uma informação que eu não sabia, a gente pesquisou cada uma parte, que deixou ele um pouco indignado. E o que foi essa informação? Basicamente, tem se vocês olharem lá no YouTube, digitarem, acho que Inquérito Maníaco do Parque, tem uma série sobre, e aí tem uma parte que acho que é delegada, investigadora, fala sobre o caso, e ela bate numa coisa assim, porque o Jonathan, ele fala que matou a primeira vítima porque ele era um alcoólatra homossexual. E ela meio que, tipo, não sei, ela tomou pra ela que ela tinha que pesquisar a vida dele e ela descobriu que ele também era homossexual, que ele também tinha relações com outro homem. Ela inclusive fala que eu consegui provar, até o final da investigação, eu consegui provar que ele tinha relações sexuais com outro homem. E foi uma coisa que eu fiquei, tipo, mas o que... qual que é a necessidade dessa informação? Tipo, não quer dizer nada. Sabe? Ele era hipócrita. Parabéns, 99,9% de nós somos hipócritas. E daí, sabe? É porque vale lembrar que, tipo assim, acho que de 2008 pra cá algumas coisas mudaram, não muito, mas a gente sabe que existe uma questão de homofobia, né? E às vezes a gente não sabe qual que era a real intenção dela em divulgar essa informação. Se era de falar, tipo... se é meio sabe? que Vocês entendem o que eu quero falar. As pessoas às vezes... grupo, sabe? Eu fiquei bem incomodado, tipo... Sim. Como a Marisa disse, tudo tem o seu tempo, sabe? Não dá pra gente cometer um anacronismo histórico de, tipo, pensar no tempo de hoje em 2008, sabe? Como as pessoas... Não é assim que funciona. Tem todo um contexto pra isso tudo. Mas que eu achei desnecessário, eu achei. A coisa que eu acho relevante que ela trouxe, que depois que ele cometia esses crimes, o que ele fazia? Ele meio que tinha um ritual. Qual que era o ritual dele? Ele via filmes de terror muito pesado, ele ia na casa desse menino que ele tinha relacionamento e eles, tipo, namoravam. Lá eles namoravam, faziam sexo e etc. Então, que, tipo, era uma parte do ritual, entre muitas aspas, dele, sabe? Tipo, depois de assassinar essas pessoas. Primeiramente, eu trabalhava na Delegacia da Infância e da Juventude e já era a terceira morte ocorrida na cidade de Rio Brilhante sem ter um perfil do que estava acontecendo e muito menos de quem era o autor ou de quem eram os autores. Naquela ocasião, nem mesmo o próprio juiz da cidade, ele acreditava que fôssemos esclarecer o crime. Eu imaginava encontrar uma pessoa adulta, um homem, não menor de idade. Não é porque eu trabalhava à época na Delegacia da Infância que eu esperava encontrar um menor de idade. Eu não fui designada para aprender ou prender um menor de idade. A cada morte que ele praticava, ele transformava aquilo dali num sensacionalismo, uma grandiosidade para ele muito grande. O que ele disse também na ocasião, nesse exato momento que ele foi abordado: a senhora veio atrapalhar a minha vida, porque o maníaco do parque, ele se inspirou nos crimes praticados pelo maníaco do parque. Ele já praticou tantas mortes e eu, nesse curto espaço de tempo, o maníaco da cruz, eu já teria executado tantos, quer dizer, eu já me sobrepus aos crimes por ele praticados. Então a senhora veio atrapalhar a continuidade da minha vida.
Ele era uma pessoa que dificilmente ele ia ser localizado e identificado, porque ele estava no convívio social de todos da cidade de Rio Brilhante. A mãe era coordenadora de escola, ele é uma pessoa que frequentemente, constantemente, ele estava ali trabalhando num evento ou em outro, ou seja, ele estava no meio das pessoas, morava numa casa na área central da cidade. Então era uma pessoa que ninguém jamais suspeitaria. Ele se transformava porque ele gostava daquelas pinturas, maquiagem muito forte, principalmente ao redor dos olhos. Gostava de vestir roupas escuras, roupas de cor preta realmente. As vestimentas dele sempre eram de cor preta. Gostava de frequentar cemitério, era lá que ele fazia o lanche dele, era lá que ele ia tomar o tereré com os amigos dele. E tanto é que no início todos acreditavam que fosse crimes também que envolvia magia negra. Ele achava, na realidade, que ele era Jesus Cristo, que ele era Deus. Porque as pessoas que ele abordava e que ele acabou matando, para ele, eram pessoas desregradas. Ou seja, aquelas pessoas que já tinham envolvimento em relacionamentos sexuais, principalmente, com mais de uma pessoa. Isso deixava ele irritado, porque ele achava que ninguém poderia ter, na cabeça dele, lógico, relacionamento sexual com mais de uma pessoa, e muito menos ser homossexual. Eu disse para ele sobre a discriminação, que ele discriminava pessoas homossexuais e que ele também era homossexual. E ele disse para mim, não, eu tenho namorada. E no final das investigações eu consegui comprovar que ele também era homossexual. Esses parceiros, um deles acabou também sendo apontado como autor no procedimento, porque a partir do momento que ele praticou o primeiro delito, o primeiro crime, a primeira morte, que foi do pedreiro, ele chegou a comentar com essa pessoa que tinha um relacionamento com ele. Só que a pessoa diz, ela que não acreditou, mas eu acredito que ela sabia assim do potencial dele, inclusive da satisfação que ele tinha depois, porque era costume dele, ele mesmo disse isso, após os crimes cometidos, ele assistia filmes de terror, bastante violentos, e praticar sexo. Ele sempre dizia o seguinte, eu sou uma pessoa normal, ele, Jonathan, mas era momentos, ele sentia vontade de matar, então ele ia em busca das suas vítimas, não tinha ninguém preparado, não tinha ninguém já pré-determinado que iria morrer por ele, apesar que tinha uma pessoa que ele realmente desejava matar e acabou não matando, essa foi a única que ele não conseguiu matar por vários fatores. Mas todas as demais que foram abordadas, elas foram abordadas porque ele estava naquela ânsia dele, no momento de matar pessoas. Ele encontrou, abordou, as vítimas realmente tinham muito medo, não conseguiam esboçar reação alguma, tanto que uma delas, ele conseguiu até levá-la para o interior do cemitério e matou ela dentro de um cemitério. A outra menina bastante jovem, a Gleice, com 14, 15 anos de idade, ele conseguiu levá-la até uma casa de construção e lá ele acabou matando. Só que antes de matar, ele tinha o seu ritual. Ele conversava sempre com as vítimas antes de executar. Perguntava da vida, ele falava da vida dele, ele pedia, olha que interessante, era um sofrimento até mesmo para as vítimas. Ele pedia para que elas telefonassem para alguém que elas gostassem e dissesse que elas estariam indo embora, ou seja, um adeus. Mas vocês acham que acabou por aí? Não. Só vale lembrar que o Maníaco da Cruz foi preso no dia 9 de outubro de 2008 e ele foi encaminhado para um UNEI, né, que fica em Ponta Porã. E assim, gente, lá ele passou por alguns diagnósticos antes da gente chegar no que a gente realmente quer falar. No começo, esses diagnósticos não trouxeram nada muito importante, falaram que ele era uma pessoa normal, porém de alta periculosidade, ou seja, que ele era um indivíduo perigoso e que ele teria potencial em voltar a matar as pessoas. Porém, eles
constataram alguns traços esquizotípicos e alteração de conduta, como uma ausência de culpa, de compaixão, manipulação, impulsividade. E o que mais que temos a dizer sobre isso? Que ele tinha 16 anos na época, 16 para 17 anos. Ele, de acordo com a lei brasileira, ele só pode ficar 3 anos preso. Então, um menor de idade, ele pode ficar 3 anos preso, e aí ele fica os 3 anos, só que temos um problema. Ele não, digamos assim, depois que ele cumpriu esses 3 anos, meio que com a lei brasileira, teoricamente, a ficha dele seria limpa, e ele seria ressocializado na sociedade. Só que... Não, que eu ia falar aqui, justamente pela questão psiquiátrica. Sim, e aí a gente cai naquela questão do manicômio judiciário. E, basicamente, ele não cometeu nenhum crime, mas ele devia estar num manicômio. E aí, o que eles tentam fazer? Eles tentam colocar ele em outro estado. Fazem diversas petições para colocar ele numa clínica, seja ela particular, seja ela pública, e etc. E, pelo que eu vi no caso, foram todas negadas. Tipo, uma atrás da outra foi negada. Ninguém queria em nenhum estado. Ele. Tipo assim, você não quer colocar um cara que foi um assassino junto com os seus outros, digamos, pacientes. Então ninguém queria ele e não sabiam o que fazer com ele. E com todo esse rolo, eles meio que não sabiam onde colocar ele, e ele acaba fugindo, né, Marisa? Exatamente, gente, ele foge, ele chega a passar por aqui no Paraná, mas ele foge, gente, pro Paraguai. Só que, se eu não me engano, em menos de 24 horas ele já foi localizado, né? Não, ele demorou 2 meses pra ser localizado. Então tá, confundi com outro caso. Então, assim, gente, ele foge pro Paraguai, quem apreende ele é a polícia paraguaia, que devolve ele para a justiça brasileira. Isso tudo aconteceu em 3 de março de 2013, e o que acontece, né? Teoricamente, ele não poderia ser preso, e vai aí que eles vão dar esse jogo de cintura para que ele continuasse preso. O caso de Jonathan Celestrino foi um dos destaques do Domingo Espetacular da Record. Separamos os principais trechos da reportagem, uma produção aqui da TVMS Record. Nossa equipe mostrou para todo o Brasil como o maníaco conseguiu fugir e viver livre durante quase 2 meses no Paraguai. Uma cidade tranquila, com pouco mais de 50 mil habitantes. Assim é a pequena Orqueta, cidade paraguaia que fica a 160 quilômetros da fronteira com o Brasil. Foi este o lugar escolhido como esconderijo pelo maníaco da cruz. Esses registros do Departamento de Imigração são exclusivos e revelam como Jonathan entrou no país. 20 dias depois de fugir do Brasil, ele legalizou a entrada no Paraguai. O maníaco estava acompanhado da mãe e de uma tia. Jonathan se hospedou no pensionato de Edelira. Ela conta que o rapaz chegou de carro, acompanhado da mãe e da tia. E a tia e seu irmão estavam. O pensionato estava cheio. A paraguaia decidiu hospedar o maníaco em um quarto dentro da própria casa. Quem pagava a conta era a família de Jonathan. Em reais. Durante o período em que ficou no Paraguai, Jonathan não trabalhou, mas quem o conhecia diz que ele sempre perguntava por emprego. Para aprender os idiomas falados aqui, ele foi matriculado nesta escola pública, onde começou a estudar espanhol e guarani. E se interessava. A diretora da escola diz que Jonathan era um aluno interessado e que aprendia muito rápido. Aprendia rápido? Aprendia rápido. Por quê? Porque ele tinha um interesse. Ele ainda tinha planos de entrar para a faculdade. Em Paraguai, ele queria fazer a faculdade. Esses rapazes conheceram um maníaco durante o período em que ele esteve na cidade. Eles contam que Johnny, como ele era chamado por aqui, era muito namorador. Mais de 3, 4 por aí. Alder conta que Jonathan queria namorar a irmã dele, uma adolescente de 15 anos. O maníaco da cruz chegou a mandar mensagens para o celular dela. Nesta, Jonathan convida a jovem para tomar uma cerveja.
quase um mês, Jonathan se mudou para este outro pensionato. Pagou cerca de R$250, dinheiro também dado pela mãe. Era no quarto que Jonathan passava a maior parte do tempo. Segundo os donos da pensão, ele acordava entre 10 e 11 horas da manhã e depois de almoçar, voltava para cá. Aqui ficava trancado a tarde toda e só voltava a sair quando já era noite. Rubem, dono da pensão, conta que nunca desconfiou de Jonathan e que ficou surpreso quando ele foi levado pela polícia. Toda a família quedamos choqueados. Gladys é mulher de Rubem. Ela lembra que sempre achou o olhar de Jonathan estranho e que ficou ainda mais preocupada quando ele demonstrou interesse pela sobrinha dela. Ele perguntou a minha irmã se era sua filha, como se chamava. Depois que o maníaco foi preso, Rubem e Gladys encontraram os cadernos com as anotações de Jonathan. Em um trecho ele escreve: "Morte aos cristãos. A religião é uma das maiores maldições da história da humanidade." Nesta outra anotação, o maníaco escreve: "Vivo ou morto, sou um serial killer." No dicionário de espanhol que ele usava, foram encontrados desenhos de figuras macabras. Um dia depois de ser preso, um tiro foi disparado dentro da cela da delegacia onde Jonathan estava. Ninguém ficou ferido. A polícia declarou que o disparo foi acidental, mas o incidente foi decisivo para que o jovem fosse transferido para Campo Grande. Esta é a cela onde o maníaco da Cruz ficou, na delegacia de Ponta Porã. A marca do misterioso disparo ainda está na parede. Sim, houve um disparo, um policial está envolvido na situação, estavam só os dois na ocasião na cela, já tem um inquérito policial para apurar esse fato. Até agora, mais de 20 clínicas, inclusive de São Paulo e de Minas Gerais, foram consultadas. Nenhuma delas quis receber o maníaco. Se o Estado não encontrar um lugar adequado, em tese, Jonathan deve ser solto, porque, segundo a Justiça, não existe uma ordem de prisão contra ele. O paciente que tem uma psicopatia grave, um transtorno de personalidade social grave, pode voltar a qualquer momento cometer crimes, ele pode voltar a matar. Para as famílias das vítimas do maníaco da Cruz, resta torcer para que Estado e Justiça encontrem uma saída para este impasse. Já que nenhuma clínica aceita, não, acho que deveria ficar preso, porque ele é perigoso, ele já mostrou que ele é. E ele acaba sendo internado. Então, o que rola? Ele meio que vai para prisão, só que ele vai para a ala de saúde da prisão, sabe? E aí que a gente tem uma coisa que eu fiquei extremamente revoltado, porque tem algum filho de chocadeira que criou 2 perfis no Facebook. A gente estava falando de Orkut, e aí a gente já está em 2013, então a gente já está mudando de rede social, e a gente fala do Facebook, que 2 contas foram criadas. Uma que, teoricamente, ele residiria em São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, que essa conta era criada bem antes dele fugir, foi criada em 2012, e uma que foi criada literalmente, tipo, sei lá, ele fugiu, a conta foi criada. Não, eu quero falar que isso são coisas que atrapalham muito a investigação, gente, porque a polícia, obviamente, teve que investigar esse perfil pra saber se era dele ou não. E como ele tinha essa questão de redes sociais, a galera ficou bem em dúvida. E, gente, não foi uma brincadeira engraçada. Pra vocês terem uma ideia, teve familiar de vítima que teve que voltar a fazer acompanhamento psicológico porque não conseguia dormir. Teve que tomar remédio porque a pessoa não conseguia se acalmar, porque basicamente dessas redes sociais disse que ele ia ficar em Dourados. E se eu não me engano, Dourados é um município do Mato Grosso do Sul, e que é muito, muito perto de Rio Brilhante. É tipo, pelo que eu vi aqui, deixa eu só ver até no Google, porque agora eu fiquei curioso com essa informação. Rio Brilhante, vamos ver ao vivo aqui. Cara, dá literalmente 70 quilômetros. Então, tipo assim, alguém fez uma piada muito de mau gosto, assim. Cara, 70 quilômetros, em 1 hora você chega de carro. E
E aí teve perfil de Tinder criado, e assim, extremo mau gosto, né? Extremo mau gosto. De coisa. E hoje em dia, como é que tá ele, Marisa? Nesse ano, eu acho que ele vai completar 30 anos, né? Ano passado ele tava com 29, então acho que ele vai pra 30 esse ano. E ele tá completando quase 10 anos preso em uma cela que fica no Instituto Penal de Campo Grande, presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que é um presídio de segurança máxima, só para vocês entenderem, para vocês terem uma noção da periculosidade. E ele fica nessa área meio que de saúde, assim, ele não tem muito contato com os presos, pelo que eu entendi, ele é meio que, tipo, afastado deles, assim. Bom, ele estava cursando faculdade de gestão ambiental e, de acordo com o que foi informado, ele cumpriu toda a carga horária obrigatória do curso, né, as matérias, porém ele não entregou o TCC e também não realizou as atividades complementares, né? Eu entendo ele porque nem eu consegui, eu fiz e mesmo assim tô devendo, então assim, malditas faculdades que pedem horas complementares. Desculpa, gente, tive que desabafar. Além disso, foi informado que ele recebe visitas da mãe. A mãe nunca deixou de visitar ele, nem no começo, nem agora. Tipo, ela sempre visita ele. E teve uma coisa que, tipo assim, não foi muito noticiada, não teve muito, mas segundo ele chegou a dizer para essa investigadora que o interesse dele maior era matar a mãe, mas que meio que depois que ela tentou ajudar ele a fugir do Paraguai, etc., que eles se entenderam, assim, de algum jeito. Entre tapas e beijos... Enfim, né, gente? Bom, ele tá lá fazendo tratamento psiquiátrico, ele é uma pessoa que, obviamente, vocês devem estar pensando, Marisa, mas é óbvio, mas tipo, ele precisa de tratamento psiquiátrico. Basicamente, eu acho que acontece uma coisa parecida com o Vampiro, né, de Niterói, que também tem podcast aqui, que é uma pessoa que não pode viver em sociedade porque ela é perigosa, ou então porque ela não tem condição mesmo de viver em sociedade. Gente, tem pessoas que não sabem viver em sociedade. Vocês devem perceber isso. Sabe aquela pessoa que anda devagar na sua frente? Pra mim é uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Então, assim, ele realmente não pode. E se ele for solto, vai ser culpa do Estado caso ele volte a fazer alguma coisa. Então, muito provavelmente ele não vai ser solto. Inclusive, ele não pode ser solto porque quando ele foi pro Paraguai, no Paraguai ele cometeu algumas coisinhas aí. No Paraguai, para vocês terem uma ideia, já deve ter tocado uma reportagem dele, ele tendo ido para uma escola no Paraguai, ele foi atrás de uma menina de 15 anos, ele tentou meio que embebedar uma menina de 15 anos, diz que ele era muito namorador, diz que encontraram uns livros dele falando que ele odiava Deus, então tinha umas coisas uns livros bem perturbadores dele, então que dava para ver que ele não vai conseguir retornar à sociedade assim tranquilamente. Exato, exatamente. Então, assim, gente, é uma coisa assim bem complicada, vamos dizer assim, né? Acho que não vai rolar. Porém, né, ele é uma pessoa que tem, por mais que atualmente, né, a gente tá falando agora de 2021 pra cá, ele tenha apresentado um bom comportamento, rolou um caso de agressão pela parte dele dentro da penitenciária no dia 20 de setembro de 2015. Basicamente, ele começou a jogar as marmitas e outros objetos contra os internos do IPCG, e também contra alguns agentes penitenciários. E por causa disso, ele foi meio que mandado para uma cela separada e ele passou por várias questões por causa disso, tanto que na época, por conta dessa denúncia de agressão, queriam que ele passasse 15 dias no regime aberto, para que ele não ficasse na prisão. Porém, né, perceberam que isso não ia ser uma boa ideia, então ele acabou indo pra solitária. Ele foi pra solitária, pelo que eu entendi, ele também ficou um tempo, porque dizem que nesse tempo aí de 2015 ele tava bem, como eu posso dizer, bem paranoico, diz que ele tava muito agitado e etc, então ele teve um acompanhamento psiquiátrico também, e atualmente ele toma Haldol meio que frequentemente, diz que ele toma todo mês Haldol, eu não sei. Dizem que Haldol é um remédio muito forte, eu realmente não sei. Gente, então assim, a gente percebe que ele realmente é uma pessoa que não pode viver em sociedade,
Não tem nenhuma coisa, nenhuma notícia que saiu, sabe, vai ser solto, não sei o que nem aconteceu com o Vampiro de Niterói. Foi um alarme falso, né? Não tem nada disso. Então, acreditamos aí que ele vai passar provavelmente bons anos aí nessa espécie de regime, né? Como a gente já falou, teoricamente, pela lei brasileira, ele não pode ser solto, mas também pela condição psiquiátrica dele, ele também não pode ser solto. Então, até o momento desse podcast, não temos nenhuma notícia nova em relação a isso. E ele permanece preso. Acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos? Momento 5 centavos. 5 centavos. Acho que sim. E já começando o momento 5 centavos, eu vou dizer a coisa que me deixou um pouco puto. Porque diz que na cadeia, além dele fazer esse curso de... que era o que? De gestão ambiental, né? Ele também tá fazendo um curso para ser obreiro. E para quem não sabe o que é um obreiro, ele serve para difundir as obras de Deus. Sim, ele... um cara que se dizia satanista e etc. Fala que agora a função na vida dele é espalhar a palavra de Jesus. Desculpa, gente, eu sou cristão, tenho formação cristã, não sou praticante, não vou na igreja, mas para mim isso daí não entra na minha cabeça. Desculpa. Não existe, gente, não existe. Não existe, pra mim não existe. É querer se pagar de bonzinho pra sair da cadeia. Foi mal, mas é isso aí, pra mim é isso aí. Porque é incrível como a maioria, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, entrou na cadeia magicamente e virou um bom cristão, né? Gente, nos poupe, né? Não é possível que alguém pense ao contrário. Eu acho assim, dependendo do crime, eu tô falando de crimes leves, tá? Tipo, que não seja assassinato e por aí vai. A ideia da prisão é a pessoa se recuperar e haver essa ressocialização. Porém, em casos como o do Jonathan, a gente sabe que não existe isso. Então, tipo assim, realmente é muito hipócrita. Ele julgava as pessoas por serem hipócritas, entre aspas. É muito difícil. Esse caso, pra mim, assim, é uma coisa que eu acho que a gente nem chegou a falar, mas um desejo dele era ter mais vítimas que o Maníaco do Parque, assim, era meio que o sonho molhado dele. E Sim. Que bom que ele não conseguiu, sabe? E eu acho esse caso muito revoltante, porque vocês vão ver, tem várias matérias sobre ele. E, assim, tem um tipo de jornalismo que eu particularmente não gosto. Eu não sou muito fã, que é o jornalismo do Cidade Alerta. Mas eu devo dizer que nesses casos, como que é o nome daquele cara que faz o Cidade Alerta, que morreu lá? O Marcelo Rezende? Marcelo Rezende. Esse mesmo. Esse cara faz umas matérias muito boas com serial killer. Confessar pra você que esse maluco aí tem o tino. Eu adoro a entrevista dele com o Maníaco do Parque. Que o Maníaco do Parque fala umas coisas e ele abre o olho assim arregalado. Não acreditando. E o Maníaco da Cruz, inclusive a questão do maníaco, muitos dizem que para ele foi um prêmio ser chamado de maníaco. Porque basicamente... Porque se comparou ao Maníaco do Parque. Exatamente, que era o, digamos, o ídolo. Isso, o ídolo. Era o ídolo do cara. Então... pra mim, esse caso me pegou demais e esse caso é muito, muito bizarro. O que você achou desse caso como um todo, Marisa? Eu achei muito bizarro, mas eu achei também muito interessante a parte da investigação, assim, por meio das redes sociais. Eu acho que, era uma coisa que era nova na época e que a polícia, foi muito inteligente em pensar em fazer esse tipo de análise. Talvez fosse uma coisa que não fosse muito óbvia na época. Hoje em dia eu acredito que muitos casos devam passar por essa avaliação de perfil, de rede social, obviamente, né? Acho que hoje em dia mais ainda, mas naquela época não era uma coisa comum. Então eu acho muito interessante essa investigação do caso, embora haja suas controvérsias. E eu acho que é isso, acho que você já falou também tudo que eu penso e eu acho que é isso. E só pra lembrar, né, gente, não tinha smartphone, não é... Literalmente, se você queria ter internet, você tinha que fazer como os homens da caverna, de pegar em um computador e etc. Não tinha essa do celular, né? A rede social na sua mão, assim, não tinha. Não, era
Celular, gente, era pra jogar o jogo da cobrinha, assim, umas coisas meio assim. E olha lá. O telefone mais era pra ligação e SMS, gente, olha lá. Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado do podcast de hoje. É caso nacional, a gente sabe que vocês geralmente gostam de ouvir casos nacionais. E vejamos. Nossa, a conjugação verbal hoje está péssima. Vamos ver vocês na semana que vem. Falou, galera. Se cuidem. Tchau, tchau. E é isso, espero que tenham gostado. Acabou!